O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de julho, essa missa também é dedicada à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Na liturgia da palavra de hoje, a Igreja nos apresenta, mais uma vez, o testemunho profético de Amós. Amós é um profeta muito importante do Antigo Testamento, um homem muito simples, que na simplicidade do seu coração, da sua vida, ouviu o chamado de Deus para dar a palavra de Deus, para dar uma palavra profética de anúncio e também de denúncia diante de uma realidade injusta. O trecho que nós ouvimos hoje é muito forte, porque Amós denuncia a maldade dos homens que se aproveitam da situação humilde, da situação dos pobres para explorar. O próprio profeta vai dizer vai narrar aqui como acontece na mentalidade de quem é ganancioso, né? Quando vai passar a lua nova para vender bem a mercadoria, o sábado, que naquele tempo era o dia de descanso, para dar pronta saída ao trigo, adulterar balanças, corromper o humilde, pôr à venda o refúgio do trigo, comprar a causa do pobre por um par de sandálias. Essa realidade daquele tempo continua ainda presente no mundo de hoje. E nós somos chamados a ouvir esse alerta diante das consequências duras que muitas vezes podemos colher. Cada um de nós também cultiva ganância no próprio coração, cada um de nós também certamente corre o risco também de agir de modo injusto. Então, diante dessa realidade, o alerta é para que, além do pão de cada dia, do pão concreto, nós busquemos a palavra de Deus. Foi isso que a gente respondeu, né? O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus citou esse trecho do profeta Amós quando foi tentado pelo diabo, quando foi tentado pelo inimigo, né? Então, para transformar as pedras em pães, Jesus disse essa palavra. Com a força da palavra, ele venceu a tentação da ganância, a tentação do mal. E nós também, com a força da palavra, somos chamados a viver de modo justo, honesto, a pôr em comum os dons que Deus nos deu, a compartilhar com quem mais precisa, especialmente nesse tempo tão marcado por dores, por sofrimentos. E no Evangelho nós encontramos o chamado de Jesus a Mateus. Mateus foi um dos apóstolos e também evangelista. Então ele, na verdade, está narrando o chamado dele, o próprio chamado dele. E nós, como que podemos narrar o nosso chamado? Como é que foi o seu chamado? Como Deus te chamou? O Evangelho diz que Jesus passou pela coletoria de impostos. Mateus certamente não era um homem muito querido, né? Tinha uma fama não muito boa. Os cobradores de impostos não eram pessoas muito bem quistas naquele tempo. E, no entanto, Jesus passa ali pela coletoria, vê Mateus e o chama: segue-me. Imediatamente Mateus deixa tudo para trás,
e segue Jesus recebendo-o na sua casa. Quer dizer, seguir Jesus não é uma decisão apenas intelectual. Seguir Jesus não é uma coisa só da cabeça, não é uma questão de ideias, de teorias, né? Seguir Jesus é acolhê-lo na nossa vida, é acolhê-lo na nossa casa, assim como fez Mateus. E os amigos de Mateus ali também estavam na mesa com Jesus, aqueles homens que tinham fama de pecadores. E aí acontece que os fariseus, aqueles que eram sabichões da palavra, criticam Jesus, né? Como que pode, se esse homem é santo, se esse homem se diz filho de Deus, estar aí na mesa, nessa casa desse homem pecador, comendo também na mesma mesa com outros pecadores? Jesus ouve essa crítica. Jesus ouve, conhece muito bem o nosso coração, que pode estar cheio de hipocrisia. Então, diante da nossa hipocrisia, Jesus nos dá uma palavra muito importante, carregada de amor, de misericórdia, né? Jesus vai dizer a eles, olha, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Ninguém é perfeito. Nenhum de nós pode bater no peito e dizer, eu não devo nada, né? Eu não tenho nada a dever, eu não tenho nada, eu sou santo e perfeito. Não, todos nós temos imperfeições, lacunas, dificuldades na nossa vida. E aí, diante da nossa imperfeição, diante das nossas fragilidades, Jesus vem dizer, eu sou o médico das almas, eu sou o médico do coração. Eu vim para curar a sua vida, eu vim para curar a sua história, assim como fez com a vida, com a história de Mateus, que deixou para trás a coletoria de impostos e se tornou grande apóstolo, discípulo e evangelista da palavra de Jesus. Então, a gente precisa aprender do Senhor, né? Aprender com a vida, não aprender apenas com as lições dos livros, né? Não aprender apenas com as teorias, mas aprender de Jesus a lição da vida. Quero misericórdia e não sacrifício. Deus não se alegra com o sofrimento, mas Ele espera que toda doação que fazemos, que todo gesto de amor que fazemos se transforme em vida nova, em redenção, em reconciliação. De fato, eu não vim chamar aqueles que se acham justos, mas eu vim chamar os pecadores. Todos nós, reconhecendo a nossa condição de pecado, busquemos a graça da misericórdia de Deus e participemos agora do pão partilhado da vida de Cristo. Amém.